Onshore. Não falei nos vídeos anteriores, vamos falar agora com calma do onshore. Boeri apresentou o time dele, enquanto no offshore basicamente todo mundo era tupiniquim, no onshore basicamente todo mundo é gringo, o que mostra a diversidade da Brava. Essa foi inclusive a piadinha tocada lá. E aí a grande questão é, dos 92 mil barris, 29 vem do onshore. E dos 22 milhões de metros cúbicos produzidos no Brasil, 5% é da Brava. A Brava Onshore tem coisas a fazer e coisas já feitas muitíssimo interessantes. Porque ela consegue integrar todo mundo, produtor, cliente, refinaria, tudo. Tá? Então eles conseguem entregar produto final, eles conseguem entregar o produto para quem vai transformar o produto final. A parte onshore tem uma flexibilidade incrível de capacidade de agregar valor a produto. O CAPEX é muito flexível porque, como as intervenções são mais rápidas do que no onshore, do que no offshore, você basicamente para e volta à medida que é necessário e economicamente interessante. Tá? Eles reduziram o volume de sondas e melhoraram as sondas usadas. Já tem um piloto provado, que ainda está no início, mas pode vir, que deve vir a ser implementado em maior escala no ano que vem. E como a Brava pretende não fazer CAPEX intenso no onshore, em bom português, não tem perfurações previstas para 2026, não muitas, a manutenção e o incremento de produção será dado através das intervenções de EOR, que é a recuperação terciária, tá? Que é a injeção de nitrogênio, injeção de polímero, melhoria na injeção de vapor, tem um monte de coisinhas que a Brava está fazendo e está no pipeline para entregar também. Outra coisa que eles vão fazer, parece brincadeira, mas hoje a forma de monitoramento para saber de intervenção e tudo mais, você tem que fazer intervenção, conserto e tudo mais, você bota um camarada ou uma camarada no carro, o carro vai dar a volta nos poços. Só que são dezenas de centenas de poços. Então isso consome combustível, consome tempo, é extremamente ineficiente. Eles estão usando agora, estão começando a usar, vão aplicar em mais larga escala o uso de drones, inteligência artificial e mais uma meia dúzia de coisas para fazer um monitoramento dos poços. Isso vai gerar uma economia muito grande de dinheiro, uma economia muito grande de tempo e um provável aumento de eficiência de tudo, porque a intervenção vai ser mais rápida, mais direta e mais barata, porque quando você resolve um problema quando ele está começando, tradicionalmente é mais barato e mais eficiente do que depois do problema já ter estourado. E eles descobriram um reservatório no Recôncavo, que é o reservatório Pitanga, que já tem um poço lá e parece que o negócio está bom. Então, a ideia é fazer melhor as coisas, não é fazer mais coisas. É mudar do estilo que era da Petrobras, que é uma sequência de poços, perfurar, para fazer um negócio inteligente para pegar o máximo possível. Pega aqui a curva de produção, a gente assumiu esse negócio em 2002 para 2003, e aí já temos, né,
o incremento da bacia potiguar, a bacia recôncavo, gás bombando. Muito bonito, mas a quanto custa? O custo está diminuindo. O que tem mais para diminuir? Um monte de coisa. O que eles vão fazer para diminuir? Eles estão diminuindo o custo de licença, a velocidade de licença, a parte de serviços e inclusive a parte de energia que a gente vai falar daqui a pouco. Bacia Potiguar. Essa é o tipo de sonda nova que eles estão usando, tá? Que eles passaram a usar, estão passando a usar. Ela é muito mais barata, muito mais rápida, menor. O cara consegue fazer um volume de poços, um poço por menos tempo, por muito menor tempo, e de uma forma muito mais barata, de uma forma mais segura, muito mais barata. Então, é um negócio que você faz mais com menos. Tá aqui a sonda. O Boeri estava explicando que é até curioso, porque em vez de você ter várias coisinhas, várias coisas entra, monta e tal, aquela coisa que lembra filme, né? Aquela estrutura toda que tem que ser montada, não sei o que, essa aqui não. Essa aqui chega, faz o buraco, já está no caminhão, fez o buraco, completou as coisas, tira o caminhão já sai andando com a sonda e com tudo montado em cima. Então é muito mais rápido todo o processo. Não é fazer o buraco que é mais rápido, talvez seja, mas todo o processo de montagem, desmontagem, encaixe de tudo, ganha-se muito tempo nisso. E tempo é dinheiro, então você reduz custo nessa brincadeira. Tá? E no Alto Rodrigues eles fizeram testes com casing drilling, que é quando você já faz o poço com o revestimento, já desce tudo pronto. O tempo de redução foi bizarro, 1 dia e meio por poço, com uma redução de custos de quase 20%. Ou seja, a hora é mais cara, só que você usa muito menos horas. Então, faz-se um negócio mais inteligente. Performance de poços, de cavação de poços. Os 2 poços feitos com casing drilling, note que houve um aprendizado aqui, tá? Mas antigamente no método normal se usava 130, fazia 130, 150 metros por dia. Com casing drilling fez-se 217 ou 266 metros por dia. E aí o custo por poço saiu de até $300 mil por poço, perdão, $300 mil para $200 mil. É uma economia monstruosa quando a gente pensa que tem centenas de poços num campo desse. E aí uma coisa que eles explicaram que foi muito interessante, muito importante para a gente ver. Tá? Quando fechou-se o negócio, de início, a Petrobras ia manter a injeção de vapor. Não rolou. Então, e a empresa precisa de vapor no reservatório para aumentar a temperatura e aumentar a pressão. O que é aumentar a temperatura? À medida que você aumenta a temperatura do petróleo, da maioria dos líquidos, ele se torna mais fluido, a viscosidade diminui. E aí você aumenta a pressão num negócio menos viscoso, mais fluido, você produz mais. E aí tem a questão do vapor. A gente tem as toneladas injetadas pela própria empresa e à medida que os geradores de vapor começaram a produzir mais vapor, a gente começou a ter mais geradores de vapor funcionando e tudo mais, a produção deixou de cair e começou a se estabilizar. E pelo que eu me lembro, tem mais 2 geradores de vapor que a ideia é voltar a entregar
perto de 8 mil toneladas. Hoje a gente está fazendo entre 5 e 6 mil toneladas. E com uma injeção maior de vapor a gente vai conseguir voltar a produzir mais petróleo. Tá certo? Aqui são os geradores de vapor que chegaram. Entendo que serão instalados em breve. Aqui são os que já existem. Notem que aqui tem até um espaço para novos geradores serem colocados. Os geradores que já existem. E aqui é a questão do piloto de nitrogênio. Lembra que eu sempre falo que injeção de coisinhas funciona? Então, injeção de coisinhas funciona. E aí essa graça, incremento de produção sem perfurar. E aqui a gente tinha a produção de Fazenda Belém, estava subindo, mas com preguiça. Aqui não tem perfuração, aqui foi só injeção. Começou a injeção, olha o que aconteceu, a gente saiu de 720 para 904. Uma pancada de produção incrível. E qual a ideia deles? Expandir essa injeção de nitrogênio para outros poços, para outros kits de poços, e com isso neutralizar o declínio sem capex. Tá? Isso é uma coisa muito legal. Quase zero de capex, porque é relativamente barato fazer isso. Você vai ter um OPEX um pouquinho maior, só que como você produz muito mais barril, então o custo por barril diminui. Então você tem aí uma redução de lifting cost. O jogo todo fica muito interessante, tá? Aí mostram de novo a grande questão, o aumento de produção de gás e de petróleo, que deve, neste horizonte não tão distante, se manter com alguma estabilidade, só que, dado que descobriram poços novos, isso pode dar, reservas novas, a gente pode ter um gásinho entrando a mais. Desculpe o trocadilho. Então, a gente tem aumento de produção, identificação de poços novos, retrabalho em poços antigos, reativação de poços antigos e otimização no hub de Macau. Tá? Isso deu a Brava um espaço para produzir mais metros cúbicos de gás por dia. E outras coisinhas que eles estão fazendo. Eles estão investindo no SAP. Vamos entregar um SAP integrado. Tá? Porque hoje a empresa tem 3 sistemas. E fica tudo meio perdido. A ideia é integrar tudo, fazer coisas mais dinâmicas, mais rápidas. E isso vai aumentar o uptime, vai aumentar a disponibilidade dos ativos e vai reduzir custos, tanto quanto manutenção de intervenções, como de vida geral da empresa, porque você vai tomar decisões mais inteligentes. E aí eu comentei aqui da inspeção por drone, né, que tem um custo muito alto atual, né, por carro e tudo mais, e a ideia é fazer por drone, porque eles têm mais de 7 mil poços que eles têm que olhar e fazer uma vistoria em 7 mil poços é extremamente ineficiente e custoso por carro, porque os poços não são colados um no outro, né? Com drones e estações autônomas de monitoramento e tudo mais, a coisa
funciona melhor. E uma das graças desses drones é que eles fazem o circuito e fazem a vistoria tudo autônoma. E alguns desses drones são térmicos, tem uma lente térmica, e isso eu achei muito legal, que é o seguinte: o drone vai lá, vê o poço, tá bonitinho, o macaquinho tá aqui, trabalhando bonito. Beleza, mas com a lente térmica eu começo a conseguir enxergar o que está quente, se tem um desgaste de correia, se tem alguma coisa mecânica que está fora do esquadro. E nisso eu consigo fazer uma intervenção antes da coisa quebrar, que é muito mais barato. Recôncavo. Evolução na produção de gás, não evolução na produção de óleo. Mas Recôncavo tem algumas graças muito interessantes, que foram os poços em produção em CX. Eles conseguiram melhorar em 2004 a parte de Candeias, mas agora estão olhando as coisas em CX. Salvo engano aqui que tem o Pitanga. Acho que é Pitanga. E a graça que a Brava tem, que é o seguinte: a gente já faz alguma comercialização. A Brava é a primeira empresa independente que faz todo o trabalho de produção, tratamento e injeção na tag, né, que é uma das grandes cadeias de distribuição de gás. E a ideia é fazer parcerias com a Petrobras para aumentar a produção junto, né, com a produção que a gente tem, tanto em Manati quanto na parte de onshore, né? E uma das coisas que há ideia de fazer uma negociação é usar a estação de tratamento de gás de Manati para tratar o gás que a gente produz, tá? Fazer um puxadinho de Candeias para também jogar o gás para Manati, porque Manati tem uma capacidade de tratamento de gás de 6 mil metros cúbicos ou milhões de metros cúbicos, agora me falha a métrica, e hoje usa 2. Então tem 4 sobrando lá, e isso aumenta a quantidade de coisa que a gente pode tratar. Se a gente conseguir jogar para Manati, para tratar em Manati e injetar na TAG, melhora a nossa capacidade de produção e entrega. E aí reduz o nosso custo operacional, a gente diminui a gente pula, evita as restrições operacionais de Catu e ganha mais dinheiro e torna o bicho todo muito mais rentável, tá certo? Isso é muito, muito interessante. E aí temos a ideia, a questão da redução do lifting cost, e a ideia é, quando a gente começar a fazer mais produção, um nível maior de produção, com um custo menor de monitoramento e um tratamento maior de gás, mais volume, isso aqui pode cair ainda mais. A ideia é que tanto Potiguar quanto Recôncavo tenham decréscimos sensíveis no lifting cost, tá certo? E aí eles mostraram o que eles fizeram de revitalizações do que eles compraram, o que foi entregue e como está agora. Pior dos casos, você pode falar o seguinte: está mais limpinho e mais bem pintado, né? Então, isso que a gente chama também isso é CAPEX, isso é reformulação de integridade, recuperação de integridade, né? Que é importante para produção.
ok? Da parte onshore, o que a gente tem? 21% já feito. O que a Brava quer fazer? 26%. Isso aqui, de novo, é o final da onde está o 2P. Onde o mundo trabalha, de novo, 35%. Qual é a ideia? A Brava fazer as coisas de recuperação terciária, aí usando nitrogênio, usando vapor, usando polímero, para aumentar a produção. E aí isso foi uma das coisas que perguntaram, um analista perguntou. O preguiçoso, que só trabalha com tabela de reserva, perguntou: essas coisas aí de polímeros e não sei o que, já tá na reserva? Já tá no cálculo da reserva? Aí o cara falou: não. Vai entrar num cálculo agora, por agora? Aí o cara, um cara lá que trabalha, tá com o Boeri falou não, porque ainda não é um negócio firme, ainda não existe a decisão final de investimento. É uma coisa que vamos fazer, mas ainda não está cavado em pedra. Então, isso aí ainda não está nas reservas, mas é algo que já pode se esperar. E aí, o que falou-se mais? Que o CAPEX não vamos ter perfurações em 2026, nada muito relevante, mas em 2027 volta, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem geração e injeção de gás, de vapor. A gente tem planos de produção, de tratamento e injeção de água produzida. A gente tem injeção de nitrogênio e a gente tem injeção de polímero. Essas são as coisas que a gente vai fazer para dar um gás. Isso aqui a gente chama de recuperação secundária. Isso aqui a gente chama de recuperação terciária. Beleza? Aí eles explicam, né? Eu já tentei explicar em outro vídeo o porquê que é importante a formação, a injeção de polímeros. A ideia do polímero é que ele torna a água um pouco mais viscosa, ele ajuda a soltar o petróleo da pedra, ele ajuda a brigar melhor com tudo, porque enquanto a água vai sempre para o caminho mais fácil e não faz a varredura, não faz a lavagem das pedras, digamos assim, em todos os caminhos entre o injetor e o poço produtor, quando você bota polímero, a varredura, varrido, acho que é varrido que eles chamam, se torna muito mais amplo e você consegue então recuperar muito, mas muito mais petróleo. É bizarro, é bizarro. Todos os estudos mostram a recuperação explodindo, não é subindo, não é explodindo. E nitrogênio? O que eles falam que o nitrogênio ajuda? À medida que há um poço que tem camadas diferentes, né, é natural que o vapor vá para a camada de maior permeabilidade. E aí o que acontece quando você injeta nitrogênio, faz uma espuma, faz um negócio um pouco mais denso que estimula o vapor aí, que força o vapor injetado a ir para uma área com menor permeabilidade, com menor produtividade inicial. E aí a viscosidade aqui diminui, começa a produzir mais, e aí o vapor também ajuda a empurrar aqui em cima, além de mais do que só empurrar aqui embaixo. Então você aumenta a recuperação do poço. Tá certo? Algumas coisas interessantes aqui. Aqui em CX,
é onde eles pegaram lá o Pitanga, eu acho. São os poços novos, os cortes. Um deles tem 150 metros de coluna, o outro 100 metros de coluna. Essa é a colocação dos poços atuais, tá certo? Depois, possíveis poços de exploração futura, e eles aprenderam que geralmente em falhas é interessante botar poços, porque as falhas acabam abrindo caminhos para produções. E aqui é um gráfico de Campo do Amaro, né, que são os poços atuais, também trabalhados em olhando exatamente a questão das falhas também trabalhadas aqui. Eu acho interessante ver a quantidade de poço já furado, né? Isso aqui em cima. Beleza, então agora vamos para outra parte, downstream e coisas comerciais. Isso aqui foi o Pedro falando. Isso foi depois do coffee break.